Fala pessoal, meu nome é Gabriel Natan. Eu vim compartilhar com vocês hoje um pouco da peleja que eu tive com relação a forídeos, com essas caixas aí que eu adquiri há mais ou menos um mês. São caixas de tiúba, são uma espécie bem favorável a ter realmente forídeo, mas eu vou compartilhar algumas alternativas que serviram para mim. Hoje nenhuma dessas tem forídeo, graças a Deus, graças aos métodos aqui que eu vi na internet, com algumas aperfeiçoações. Eu consegui combatê-los com muito custo e muita dor de cabeça. Então, a fim de compartilhar com vocês, para que seja mais fácil essa guerra aí que vocês possam estar travando com os forídeos, vou compartilhar com vocês essas ideias que eu tive. Primeira intervenção que eu fiz assim que chegaram para mim. Não era uma infestação severa, de em torno de 3 a 4 forídeos por caixa. Não estava tão feio assim a coisa. Mas a primeira coisa que eu fiz foi aumentar o furo de entrada delas. São caixas caboclas, o ninho está lá na parte do fundo e a entrada está lá na frente. A entrada não fica na lateral, como vocês podem ver, não fica na lateral da caixa, fica na frente da caixa, só que virada para lá, certo? Então o ninho fica lá mais afastado. E o que acontece? Dificulta a retirada da lixeira, das abelhas, circulação de ar e etc. Peço até desculpa aí, gente, por conta do barulho, porque eu tô na parte externa aqui da casa, então tem a rua aqui na frente, então vocês vão escutar alguns barulhos de carro aí. Espero que não atrapalhe. Então, o que eu fiz? Aumentei o furo de entrada, coloquei um furo de 1,2 centímetros e fiz um túnel de entrada com cera alveolada. Digamos que a entrada da caixa está aqui. Eu fiz um túnel com 2 dobras, com cera alveolada saindo daqui, ia para cá, e chegava até a parte que ia direto para o ninho, certo? Quieto, Sammy! E aí o que acontece? Com esse túnel de entrada, qual é a intenção de fazer isso? Um túnel mais longo. O pessoal até me criticou muito, falou que era muito grande o túnel, que não sei o que lá, tal. E eu penso o seguinte, gente, eu fiz o túnel com a intenção de ter mais dobras. O forídeo é uma mosca que é tonta. Qualquer dobra que tem, eles se perdem no caminho, acaba voltando para a entrada, etc. Então, quanto mais dobras, melhor. Eu queria evitar que novos forídeos entrassem dentro da caixa, porque eu conseguiria controlar apenas aqueles que estavam dentro. Então, é mais fácil de controlar a infestação que está dentro da caixa do que o que está dentro que vem de fora também, né? Então, eu fiz pensando dessa forma. As abelhas, por incrível que pareça, não roeram a cera, né? Porque se tivesse grande demais, elas iriam roer, iria deixar do tamanho que fosse necessário para elas. Pelo contrário, elas propolizaram todo o túnel de entrada. Então isso ajudou para que novos forídeos não entrassem na caixa. Primeira intervenção que eu fiz. Segunda intervenção, sal na lixeira. Sal na lixeira vai fazer com que evite a proliferação das larvas que estão ali, porque as larvas que estão na lixeira vão morrer por conta do sal, e evita a nova postura de novos ovos. Por que isso acontece? Porque o sal puxa água. Então, como as larvas são feitas basicamente de água, elas se desidratam e morrem. Entendeu? Então, o sal ele é bom por conta disso. Desvantagem: no dia seguinte vira uma lambança, porque, como eu falei, sal puxa água. No dia seguinte a lixeira está toda molhada. Aí o que você tem que fazer? Retirar a lixeira, certo? Porque isso é procedimento comum para toda infestação de forídeo. Básico: retirar a lixeira. Então, colocou sal, no dia seguinte você retira a lixeira novamente, vai com papel e joga lá dentro da caixa lá com um palito de churrasco. Você vai lá e seca direitinho o piso da caixa, para que fique o mais limpo possível. Afinal, quanto mais limpo a caixa estiver por dentro, menos possibilidade de forídeo proliferar ali vai ter, certo? Então, fiz isso e tudo mais, só que tinha todo aquele excesso de cuidado, todo dia tinha que ficar abrindo caixa, limpando lixeira. Cara, é cansativo. Várias noites mal dormidas, acordando cedo para fazer isso. Então, é um método que funciona, diminuiu bastante os forídeos na caixa. De 4 passou para 2 forídeos vivos. Só que tem esse problema de acumular muita água na caixa, né? Qual foi o próximo método que eu utilizei? Óleo de copaíba e óleo de andiroba. Aqui, ó. Esse é óleo de copaíba, comprei numa casa apícola aqui de Brasília. E óleo de andiroba. O óleo de copaíba ele é mais forte, tem um cheiro bem mais forte que o óleo de andiroba. Então o que eu fazia com esses 2 óleos? Passava os 2 óleos na base da caixa. Na base aqui no fundo da caixa, certo? E aí com uma haste, essa haste aqui, palito de churrasco e algodão enrolado na ponta,
ia e pincelava tudinho na base da caixa. Na hora, os foridos que tinham dentro da caixa, repelidos pelo cheiro, voavam. E aí eu passava também na lixeira, diretamente pingava na lixeira e deixava lá bem forte para não ter postura. Então o cheiro forte fazia com que os foridos vivos fossem repelidos por conta do cheiro e não tivessem mais postura, certo? Só que aí tem todo aquele problema de limpeza, igual o sal, tudo mais, resolve? Resolve. Não foi 100% efetivo no meu caso, mas diminuiu bastante. Só que é um manejo cansativo. E aí, procurando muito na internet, eu vi o esquema do algodão. Qual é a técnica do algodão? Vi no Instagram, no canal do Cisto, que é uma pessoa que eu sigo, também conhece bastante do manejo das abelhas. Algodão umedecido na caixa, se umedece ele com água, faz com que as abelhas queiram fazer as necessidades no algodão, ou seja, o algodão vira uma lixeira. Isso torna bem mais fácil de você tirar e colocar um novo. Ajuda na limpeza da caixa, teoricamente. Só que qual o problema que eu vi nessa técnica? O algodão ele se despedaça muito fácil, tem muita fibra, então às vezes tinham abelhas que chegavam com resina, que aí chegava, colava no algodão e aí arrastava o algodão, ficavam com um pedaço de algodão colado na corbícula e virava uma bagunça danada. Solução: papel higiênico, você dobra ele, tira a umidade, umedece ele com a água, tira excesso de umidade e bota em cima da lixeira. O que elas vão fazer? Elas vão sugar o líquido, aí de quebra você já regula a umidade da caixa, elas vão sugar o líquido e quando elas terminarem de sugar, elas vão picotar todo esse papel higiênico. E aí o que acontece? Elas vão fazer as necessidades em cima do papel picotado. Só que é bom, sabe por quê? Porque o papel higiênico ele retira a umidade mais fácil, inclusive, que o algodão. Então a umidade da lixeira não vai ter, vai ser um lixo seco. Facilita inclusive para elas formarem aquelas bolinhas que elas formam e para levar para fora da caixa. Entendeu? Então me serviu muito bem, eu utilizo em divisão, utilizo nas minhas caixas matrizes. Sempre quando eu vejo lixeiro, eu retiro a lixeira, ponho o papel higiênico umedecido e melhora assim 100% a questão da higiene das caixas, né? Então foi um método que adiantou pra caramba também. E nisso eu já consegui, só nisso aí eu já consegui controlar bastante forídeos. Outra técnica que eu utilizei, e utilizando isso aqui, eu deixo de utilizar o sal que vai para as lixeiras e deixo de utilizar o óleo também, porque eu já vou estar com a lixeira controlada por conta desse método. E junto com esse aqui, né, que é a lavanda que eu vou ensinar agora, eu retiro a necessidade dos óleos também. A lavanda também é um repelente natural. É uma planta que você pode criar em casa, atrai muita abelha por conta da flor dela. Eu sempre tive aqui em casa e eu tive a brilhante ideia, né, desesperada ideia de combater os forídeos. Me veio essa ideia na cabeça, utilizar ramas de lavanda. O que eu fazia? Pegava várias ramas de lavanda, ia lá na caixa e batia por fora da caixa. Naquelas caixas ali, todinha, batia até tirar todo o cheiro. A lavanda ela é uma planta que quando ela é machucada, igual a hortelã, ela exala o cheiro, certo? Então fazia isso nas caixas. E aqui onde tinha a entrada das caixas, eu colocava a lavanda bem próximo, bem rente ao furo de entrada, certo? Porque aí evitava os forídeos de entrarem no furo por conta do cheiro da lavanda. Fora isso, eu colocava uma rama inteira dentro da caixa, porque como eu te falei, tudo que você bota estranho na caixa, as abelhas roem e levam para o lixo. Então o que elas faziam com esse ramo de lavanda? Ruía toda a folha, e quando machuca a folha, como eu falei, exala esse cheiro da planta, e aí os forídeos eram repelidos pelo cheiro. Abriu a acetada, eles saíam voando. E elas levam também essas folhas para a lixeira. Então eu consigo bloquear a lixeira e repelir os forídeos vivos dentro da caixa, só com a lavanda. Junta com a técnica do papel higiênico, é uma técnica, um conjunto muito bom que surte bastante efeito. Então eu fiz isso, adiantou pra caramba, e elas pararam de fazer postura, os forídeos pararam de fazer postura na lixeira, não tinha mais forídeo dentro das caixas, só tinha uma única caixa que tinha forídeo, que aí estava infestada com os potes, né? Os potes de pólen estavam bem infestados com forídeos, com larvas de forídeos. Então essas duas técnicas aqui eu utilizei nas caixas e adiantou em 3. Em uma não adiantou porque realmente estava com infestação nos potes. Nessa última caixa, o que eu tive que fazer? A última possibilidade, a mais agressiva, é realmente para salvar o enxame, porque está à beira do colapso, realmente. Que é o que? Retirar todos os potes, né?
os discos os potes de alimento, de mel, de pólen e tudo mais, você retira tudo e deixa apenas disco maduro, a rainha e as campeiras. E você utiliza uma outra caixa. É o que me falaram, né? Utilizar uma outra caixa. O que eu fiz foi retirar todos os potes, retirei os potes de alimento, retirei os potes de mel, aí começou a pilhar ápice em cima, cara, virou uma bagunça, aí rapidamente eu tirei os discos maduros, a rainha, e isolei a caixa, joguei água. Taquei água na caixa todinha para tirar ápice, né? Eu sou alérgico à picada de abelha, então tava correndo muito risco, tinha muita abelha pilhando. Joguei água rapidamente, deixei a caixa secar. Pensei, poxa, vou restringir essa abelha a somente a parte da melgueira, porque essas caixas, por incrível que pareça, o ninho ele é afastado da entrada. O certo deveria ser o quê? A entrada tá junto com o ninho e no fundo da melgueira, certo? Então o que eu fiz? O espaço que eu tinha de melgueira, eu coloquei de novo essa abelha rainha com as campeiras e os discos maduros, num espaço bem restringido. E selei a melgueira e deixei ela próximo do túnel de entrada. E também apliquei o nosódio, que eu tinha essa última carta na manga. Paguei R$150 no nosódio no Mercado Livre, 100 ml, só que o nosódio, o 4CH, ele dura por 4 meses, certo? E a tintura mãe, que faz litros e litros de nosódio, dura 2 anos. Então, o que eu realmente gostaria era de comprar a tintura mãe, porque eu fazia o meu próprio nosódio a hora que eu quisesse e a validade era maior. Quieto, Sammy! Mãe, entra com esse cachorro aí. Aí o que acontece? Aí o 4CH, ele é uma substância que ele dura pouco tempo, 3 meses, 4 meses. A tintura mãe dura mais tempo, você consegue fazer litros e litros de 4CH, que é o material que você borrifa nas caixas, né? Então tinha essa última alternativa na manga, caso nenhuma das outras servissem. E aí o que acontece? Eu fiz reutilizei a caixa, o que muitos falaram que não deveria ser feito, reutilizar a caixa, e restringir o espaço dela ali naquele momento, porque quanto menor, melhor para as abelhas se reestruturarem, certo? Então tirei todos os potes e deixei só isso. Final das contas, resolveu? Resolveu. Resolvi o problema dos foridos nessa caixa, as outras já não tinham mais foridos por conta dessa técnica aqui, e aí comecei a aplicar nosódio também em todas elas. Não sei se isso favoreceu, ajudou a não voltar, mas antes mesmo do nosódio já estava resolvido com essas outras técnicas. E aí o que acontece? Fiquei pensando, poxa, tô com pote contaminado de forídeo aqui. Vida me deu esse tanto de limão aí, essa dor de cabeça com os forídeos. Quer saber? Eu vou fazer uma baita limonada disso aí. Peguei os potes contaminados, coloquei num recipiente lacrado, que é esse aqui, ó. Coloquei nesse recipiente lacrado os potes contaminados com pequenos furos de brinco aqui, só para realmente dar o espaço de respirar e não dos forídeos saírem. Coloquei esse caninho aqui, que ele é bem rente a esta tampa, que quando as larvas nascerem e os forídeos nascerem, etc., eles vão conseguir passar, porque o túnel, essa mangueira está bem rente à tampa, então eles conseguem passar. E aqui eu coloquei a mangueira bem enfiada aqui para ficar no meio da caixa, porque eles não conseguem fazer essa volta para voltar por outro caminho, entendeu? E aí foi bom, porque eu inclusive consegui analisar o crescimento dessa praga, porque dizem, né, li muito em vários locais, que o ciclo de vida dele é muito rápido. Então ele nasce, a rainha coloca a forídeo fêmea bota os ovos e logo em seguida já nascem as larvas e logo elas já se reproduzem, né, e já nascem. Não é bem assim, eu coloquei larvas aqui, larvas em estágio já avançado, larvas grandes, e só depois de 7 dias nasceram os forídeos, de 7 a 10 dias. Então aqui, ó, o resultado dessa engenhoca, não sei se vocês conseguem ver, mas vários forídeos vivos aqui caminhando pela caixa. Eu preciso de 40 para fazer o meu próprio nosódio. Então aqui continua nascendo vários forídeos e dentro da caixa já tem beirando uns 15 a 20 forídeos. Então tá aí, né? De uma situação péssima
que eu tive que desmontar um enxame, e eu consegui então pelo menos tirar proveito dessas técnicas que eu aprendi. Como vocês podem ver, são muitas alternativas e não é possível que em alguma dessas aqui vocês não tenham sucesso, né? Deixei o nosódio de último caso, a última carta da manga, porque eu sei que é talvez a técnica mais eficaz, e tentei utilizar esses métodos mais fáceis que a gente pode ter em casa e são menos mais acessíveis, né? Menos caras, para você utilizar. Então fica aí a dica para vocês, que serviu para mim bastante: lavanda, papel higiênico umedecido nas lixeiras, certo? Junto com o túnel de entrada com 2 dobras a 3 dobras, feito com cera alveolada, e para que tenha uma boa ventilação da caixa, etc. Então fica aí a minha dica a vocês, espero ter ajudado. É meu primeiro vídeo aqui que eu faço, realmente resolvi fazer porque foram muitas noites mal dormidas. Essas 4 caixinhas aí, ó, eram de um amigo meu que realmente também não conseguiu ter paciência, tava já há muito tempo lidando com as abelhas e realmente é um negócio cansativo a questão do florídeo. E aí ele resolveu passar as caixas para outra pessoa que tenha, né, também energia para combater, porque a dele também já tinha acabado, a minha também já estava quase para dar essas abelhas aí, mas eu consegui resolver dessa forma. Então fica aí as dicas, espero ter ajudado o pessoal, um abraço.